Bom, gente, para começar o nosso tour, a gente vai falar um pouquinho sobre uma das partes mais importantes, né, de São Luís, que seria o mercado. Aqui é o mercado da Praia Grande, também conhecido como Mercado das Tulhas. As autoridades provinciais, na época o Maranhão era uma província, o Brasil era um império, então em formato de império, a gente tinha as províncias, o Maranhão, o governo provincial resolveu organizar o comércio dessa área, que era a área mais importante, do comércio da cidade. E aí o projeto é de 1855, se vocês olharem ali o ali a gente tem o brasão do Império e a data de lançamento do projeto. A data embaixo é a data em que ficou pronto. Quando ficou pronto, não tinha esse andar de cima, era apenas um andar térreo, mas já nesse formato de quadrilátero, já nesse formato atual. E aí foi quando foi organizado, ficou melhor estruturado esse comércio, que sempre foi um comércio muito importante. As pessoas aqui compravam gêneros alimentícios, as coisas de primeira necessidade, tudo que precisavam para a sua casa. Hoje você percebe que é um comércio voltado mais para o turista. Ainda tem a venda de alguns gêneros, mas é mais voltado para o turista do que propriamente para o abastecimento da cidade. Hoje ele já tem uma outra lógica, tem uma outra característica. Essa parte da cidade, bairro da Praia Grande, não é mais ponto de moradia. Aqui você tem muito mais comércio e muito mais prédios públicos. Então não há necessidade das pessoas virem se deslocar até aqui para comprar as coisas que precisam para o seu dia a dia. Então esse comércio, hoje isso aqui tem uma função muito mais de turismo do que propriamente de abastecimento. Agora nós vamos falar um pouquinho das curiosidades aqui do Centro Histórico, né? Uma delas são os azulejos, né? Alisson, fala um pouquinho pra gente sobre os azulejos. Esses azulejos, eles são todos da Europa, de vários países da Europa, não tem, posso dizer assim, vem de qual país que vem mais? Não, eles vêm de vários lugares. Eles voltavam, quando os navios, eles voltavam da Europa, depois que os navios iam carregados. Eles iam com o quê? Eles iam com os principais gêneros produzidos no Maranhão. Algodão, açúcar, isso tudo era produzido no interior da província, vinha até São Luís era despachado para a Europa. Os navios, quando voltavam vazio, eles traziam, na verdade não voltavam vazio, eles traziam os azulejos. E esses azulejos eles tinham várias funções. Uma função primária é estética, a gente vê que eles, de fato, embelezam, com certeza. Isso. Mas além disso, há pelo menos outras duas funções. São Luís é uma cidade que tem muito sol por conta da posição geográfica, então ele ajuda a refletir a luz, os azulejos ajudam a refletir a luz, o que ajuda no controle de temperatura interna das casas, para a temperatura não ficar muito alta. Além disso, serve para impermeabilizar as construções. A gente sabe que São Luís chove bastante, então esses azulejos ajudam a impermeabilizar, evitando com que as paredes tenham infiltrações que podem causar problemas para a própria estrutura dos prédios. E outra coisa que a gente estava comentando aqui, né? Alisson, fala pra gente sobre a lei. Tinha uma lei que falava a respeito dos furinhos aqui nas calçadas. Se você prestar atenção, tem algumas pedras de cantaria aqui nas calçadas, elas têm uma série de furinhos. Elas são bem furadinhas. Esses furinhos, eles eram previstos numa postura municipal. Havia, no século XIX, o Código de Posturas Municipais. Eram leis editadas pela Câmara, que era a Câmara de Vereadores, a atual Câmara de Vereadores. Eles editavam leis disciplinando como as pessoas deviam se portar na cidade. Como eu falei para vocês, os navios traziam diversas coisas da Europa, inclusive os azulejos. E vinham de lá vestidos, roupas muito caras para as senhoras da alta sociedade. E para elas não caírem, eram feitos os furinhos, porque chove aqui em São Luís chove bastante, e aí o acúmulo d'água provocava quedas. E aí, para evitar isso, eles mandavam fazer furinhos nas pedras de cantaria. E agora nós chegamos em um dos becos mais famosos aqui do Reviver, né, Alisson? Esse aqui é o Beco Catarina Mina. Catarina Mina é certamente a escrava mais famosa da cidade, a escrava mais famosa que o Maranhão já teve. Por quê? Porque ela conseguiu fazer algo que era impensável na época. Ela conseguiu ascender socialmente, ela conseguiu a ascensão social. Ela deixou de ser uma escrava, ela teve uma banca de comércio aqui nessa região e ela chegou a possuir outros escravos, que era algo comum, um ex-escravo que possuía outros escravos, até porque
possuir escravos era sinônimo de riqueza, era sinônimo de ostentação. Então, quanto mais escravos você possuísse, mais riqueza você aparentava ter. Então, esse beco aqui já tentaram dar diversos nomes, mas a tradição oral, a memória da cidade nomeou fortemente como Beco Catarina Mina e permaneceu. Bom, gente, nosso mini tour chega ao fim, né? E para encerrar com chave de ouro, Alisson, eu queria que você falasse o motivo pelo qual foi tombado como patrimônio histórico da humanidade. Então, o tombamento de São Luís é um tombamento de conjunto. A gente tem um conjunto com mais de 5.000 prédios que são tombados, tanto pelo governo federal, que é pelo IPHAN, quanto pelo governo estadual, quanto pela Unesco, que é o organismo da ONU que cuida da cultura, educação, enfim. O tombamento aqui se deu por basicamente 2 motivos. Pelo traçado original, se você fizer uma foto aérea de São Luís, você vai perceber que o traçado ele é praticamente o mesmo que foi planejado por um engenheiro militar português chamado Frias de Mesquita. Quando? Isso no século XVII. Isso ainda no século XVII. E esse traçado ele permanece. E o segundo motivo que levou ao tombamento de São Luís pela Unesco é a homogeneidade. Você percebe, a maioria dos casarões eles têm um padrão construtivo, eles têm um padrão mesmo de tamanho. Então essa homogeneidade, esse traçado original é que são os 2 principais motivos que fizeram São Luís ser tombado como patrimônio histórico da humanidade. Alisson, muito obrigado. E vocês aí de casa continuem com mais imagem das belezas da nossa cidade. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Conta da areia, ouro d'água, que hora é essa, mesmo estando na raposa, eu sei.